aborto pode voltar a ser proibido nos Estados Unidos? Olá, meu nome é André Denardi e se você gosta de temas políticos e geopolíticos atuais, de discutir esse tipo de tema de forma objetiva e prática, sem aquelas paixões e enviesamentos políticos, você está no lugar certo. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal e não deixe de curtir o vídeo também para fortalecer o conteúdo. Se você assistir esse vídeo até o final e gostar, não deixe de compartilhar também com a sua turma que precisa discutir essas coisas de forma mais objetiva. Gente, aborto é realmente um tema muito sensível, muito técnico. Tem quem fale que eu nem teria direito de falar sobre ele por conta de lugar de fala, por eu ser homem, por não ser eu que carrega ali a gravidez. Mas eu gostaria de convidar você a discutir isso de uma forma mais prática e objetiva, considerando os dois lados dessa discussão de forma nivelada e trazendo argumentos históricos, técnicos, para a gente discutir isso de forma mais clara. Bom, gente, no caso dos Estados Unidos, o aborto passou a ser permitido por meio de uma decisão judicial da Suprema Corte Americana, numa decisão no conhecido caso Roe versus Wade, de 1973. Nos Estados Unidos, basicamente esse caso consistiu numa mulher que alegou não poder levar adiante a gravidez e mesmo no fim das contas ela tendo sido obrigada a ter a criança, a corte acabou decidindo que era possível sim interromper a gravidez até 12 semanas. Essa decisão judicial acabou servindo como uma regra para todos os estados dos Estados Unidos, mas durante todo esse período ela foi alvo de críticas de várias formas diferentes. Primeiro porque geralmente nos Estados Unidos esse tipo de decisão vem por meio do legislativo. Tanto é que até hoje os Estados Unidos não têm uma lei federal que defina o direito ao aborto. E também existe uma peculiaridade nos Estados Unidos que é uma maior liberdade para cada estado dos Estados Unidos poder legislar a respeito do tema. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, pode ter um estado que permite a pena de morte e outro que não. Então essa maior variação permite que estados possam legislar a respeito do aborto. Só que a decisão da Suprema Corte limita o quanto você pode legislar em cada estado a respeito. O que sobra para os estados mais conservadores fazer é limitar o máximo possível a possibilidade de se abortar, mas sem chegar a proibir. Para além disso, existe uma contestação do próprio caso original, Roe versus Wade, que aconteceu em 73, que consiste numa acusação de que essa mulher que buscou o aborto foi orientada pelos advogados a dizer que foi estuprada, o que aumentaria ali o apelo, a justificativa para se permitir o aborto naquele contexto. De acordo com os críticos desse caso, essa tentativa de falar que foi um estupro e tudo mais, não tinha razão de ser, que na verdade a relação foi consentida, então nem tinha que se falar em abuso sexual. De toda forma, essa decisão sempre teve muita polêmica nos Estados Unidos, até que nos dias de hoje, o estado do Mississippi, que é considerado um estado conservador nos Estados Unidos, decidiu contestar a própria decisão desse caso na própria Suprema Corte Americana. E por conta dessa provocação, a Suprema Corte hoje vai decidir se realmente valida ou não o caso que deu origem à permissão do aborto nos Estados Unidos. E por que essa decisão está pegando ainda mais fogo nos Estados Unidos do que poderia pegar? Porque houve um vazamento de um dos juízes da Suprema Corte, um dos mais conservadores inclusive, já sinalizando o seu posicionamento contrário à decisão de 73, indicando que vai dar pau nessa decisão e vai permitir que os estados tenham maior liberdade de decidir sobre a legalidade ou não do aborto. E a expectativa é que se essa decisão for realmente tomada na Suprema Corte, vão ter desde já 26 estados prontinhos para voltar a proibir a prática do aborto em seus respectivos territórios. A decisão final da Suprema Corte está prevista para sair em junho, julho, mas por conta desse vazamento já tem muita gente preocupada de que o aborto realmente volte a ser proibido, ou pelo menos permitir que seja legislado em todos os estados, cada um do seu jeito, abrindo margem para que estados mais conservadores possam voltar a proibir. Agora a grande questão que fica para o debate é: será que os Estados Unidos estão passando por um retrocesso em termos de direitos civis, de direitos das mulheres? Considerando que a maioria dos países de primeiro mundo já tem alguma permissão com relação ao aborto, eu diria que depende. Primeiro porque mesmo nesses países de primeiro mundo que já permitem o aborto, possuem grupos que são contrários a essa agenda e buscam reverter esse tipo de regra de forma a voltar a proibir. Segundo porque decisões relacionadas a aborto muitas das vezes são decididas via judicial, justamente porque no legislativo existe um impasse entre grupos conservadores e progressistas e acaba que eles resolvem isso no tapetão. Não é sempre que acontece via judicial, tanto é que a gente tem a Argentina aí como um exemplo recente que permitiu o aborto por meio de uma decisão do Senado, de uma lei que passou pelo Senado, mas é muito comum que o judiciário seja acionado justamente porque é mais viável no judiciário permitir essa agenda progressista relacionada a valores, costumes e direitos civis. Agora, se os grupos progressistas não se importam em ter decisões judiciais que viabilizam essa agenda mais progressista, por coerência não deveriam achar ruim que o próprio judiciário repense decisões que tomaram no passado, considerando que tudo isso está sendo feito dentro das regras do jogo, num ambiente democrático em que o debate permite tanto grupos a favor e contra manifestarem a respeito do tema.
E dentro desse impasse com relação à permissão ou não do aborto, acaba prevalecendo quem se mobiliza mais e melhor em torno da sua agenda específica. E no caso dos Estados Unidos, nós podemos ter um primeiro grande caso de um país de primeiro mundo, uma democracia avançada, que decidiu recuar, repensar a sua legislação a respeito do aborto, podendo inclusive abrir margem para que outros países do mundo repensem suas respectivas legislações a respeito. Agora, eu não sou dono da verdade, queria saber a sua opinião. Você acha que o que está acontecendo nos Estados Unidos é um retrocesso? Que existe ali alguma imposição autoritária, antidemocrática a respeito da questão do aborto? Ou você acha que isso é da democracia, faz parte do debate público, e uma possível volta da proibição do aborto nos Estados Unidos é algo válido do ponto de vista democrático? Deixa aqui sua opinião nos comentários e, de novo, se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar o vídeo com quem precisa discutir isso de forma mais sóbria, mais objetiva. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo debate geopolítico atual. Um abraço.